relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Eu quero, assim, entrar de uma forma e que Deus dê graça para transmitir essa inspiração que me veio. Me veio uma inspiração, como nós sabemos. A Bíblia, né, a palavra de Deus, disse Pedro, né, ela é inspirada. Né? Toda a palavra de Deus ela é inspirada. E inspiração é o mover do Espírito de Deus naquela palavra. Isso significa inspiração. Então, o Espírito move, né? Então, eu estava meditando em algo para falar sobre esses dias que estamos vivendo, esta hora que estamos vivendo. Então, me veio essa expressão, né? Na presença do Filho. Na presença do Filho ou na presença do Sol, que vocês vão ver que o profeta, ele usa esse trocadilho, por assim dizer. No inglês, Sol e Filho são semelhantes, né? Um é sun, creio que é sun, e o outro é sun, né? Sun, né? Então, ele faz esse trocadilho que a gente usa, né? Vocês podem até colocar para mim na tela ali, fazendo um favor. Coloca os dois significados para que a igreja possa ver e entender o que eu estou falando. O profeta usa, no inglês, essas duas palavras. Coloca lá rapidamente, vamos ver? As duas palavras lá, para que vocês vejam. E depois eu vou citar isto, né? Antes de lermos as Escrituras. Vamos lá. Está ali, né? Em inglês é sun? Não. O sun. Como é que é o... Como é que é, Rebeca? Como é que é? Cadê os americanos aí, né? Se lê, sun. Né?
Então, eu vou devagar aqui, não estou com muita pressa, né? Não estou com pressa. Ambas as palavras se lê san. Ambos têm a mesma pronúncia. Então, quando se fala filho em inglês é son. E sol em inglês é sun. Vocês entenderam? Entendeu? Sim, pronúncia. A pronúncia, né? Então quando o profeta estava falando sobre o sol, ele também cita Jesus como um sol, o sol da justiça. Amém? Então, eu quero falar, né? A minha meditação nessa noite é amadurecendo na presença do Filho. Amadurecendo na presença do sol. Estando na presença do sol. Estando na presença do Filho. Essa vai ser a minha meditação nesta noite. Da onde me veio essa inspiração? Nós vamos ver. Primeiramente, nós vamos ler no livro de São João, capítulo 3. São João, capítulo 3. Verso 22. Vocês vão ver aqui. Aqui se encontra, é intitulado Outro Testemunho de Jesus. Outro testemunho de João Batista, João o Batista. E no verso 22, São João capítulo 3, verso 22, começa assim: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. E estava ali com eles e batizava. Preste bem atenção. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João. E disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Olha o que o João respondeu. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Amém? Se não for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunha de que disse: eu não sou o Cristo. Lembre-se, quem estava falando aqui era João. Eu não sou o Cristo. E vós mesmos sois testemunha disto. Mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito
com a voz do esposo. Vocês estão vendo aqui a distinção, né? Que ele está falando. Tem que aumentar meu retorno aqui, irmão. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Então ele vai dizer, o meu gozo já está cumprido. Quem que está falando isso? João, não é? João Batista diz. Porque eles estavam questionando a respeito de Jesus e ele, porque os dois estavam batizando. Ele disse, o meu gozo está cumprido. No 30, ele disse, é necessário que ele cresça. Então, eu quero usar este termo, irmãos. Eu quero usar esse termo, que me veio realmente muito forte hoje, no sentido da necessidade de que ele cresça. Preste bem atenção. É necessário que ele cresça. Quem é esse ele? É João Batista? Quem é esse ele? Esse ele é o esposo. Porque ele está falando aqui do esposo. Esse ele é Cristo. Esse ele é o sol. Amém? Esse ele é Cristo. Esse ele é o sol. Esse ele é o Filho. Então ele está dizendo, é necessário. Então, me veio assim tão forte, irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, é necessário, presta atenção, é necessário que ele faça o quê? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, irmãos, quando é identificado na presença de quem nós estamos, quando é identificado na presença de quem nós estamos, isso aqui vai acontecer. Você vai dizer, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que ele apareça, que eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Mas estamos vivendo em uma era em que as pessoas é que querem crescer. Mas é porque eles não se dão conta na presença de quem eles estão. Quando você dar conta, quando você se dá conta que você está na presença dele, você vai dizer, eu não sou digno. Eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Você sabe o que quer dizer isso? Você já parou para pensar? Quando João usou essa expressão, o que é desatar as alparcas? Por que ele usou essa expressão? Ele disse, eu não sou digno nem de lavar os pés dele. Porque quando desatava as alparcas, era para lavar os pés. Era o lacaico que fazia isso. Disse, eu não sou digno nem de lavar os pés dele. Foi a mesma expressão de João, de Pedro, não foi? Senhor, eu lavar os teus pés? Não, Senhor, eu não. O Senhor me lavará os pés? É, o Senhor lavar os meus pés, isso. É, o Senhor lavar os meus pés? Não. Eu não sou digno. Quando você se dá conta, eu quero dar na presença de quem você está. Agora, escute esta expressão, é necessário. Vocês estão ouvindo aqui, irmãos? É necessário. Isso me chamou a atenção. É necessário que quem cresça? Ele cresça. Agora, coloca você nesse eu também aí. É necessário que ele cresça e eu faça o quê? E que eu possa diminuir. E como que você vai diminuir?
é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é o quê? É sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Então eu quero tomar este pequeno pensamento, amadurecendo na presença do Filho, amadurecendo na presença do sol, diminuindo, para que ele possa crescer. É necessário. Eu penso que irmãos, temos que saber, porque quando nós vamos ler aqui o profeta falar sobre isso, o que é amadurecer na presença do Filho, você vai ver que é algo aqui. Vamos orar. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos em Tua presença nesta noite. Cremos, Senhor. Então queremos que o Senhor cresça e possamos diminuir no sentido deste eu, para que a luz do Senhor possa brilhar em nós, Pai. Oramos e agradecemos, pedimos, Pai, o perdão de nossos pecados, de nossas falhas, confessamos aqui, Senhor, porque sabemos que não podemos agradar o Senhor sem confessar os nossos erros, nossas falhas, sem colocar diante do altar e pedir, perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E assim possamos, Pai, agradar e que o Teu Espírito vivifique nesta noite a Tua palavra e que possa ser um alimento para as nossas almas em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Irmãos, tome atenção para o que nós vamos falar. Seja reverente. Eu peço que você seja reverente agora e preste atenção nesta pequena inspiração que me veio. Eu estava lendo a mensagem O Desvelar de Deus. Essas meninas podem colocar para mim O Desvelar de Deus. Me chama a atenção, toda vez me chama a atenção. Toda vez me chama a atenção, irmãos, esta mensagem, O Desvelar de Deus. Vocês vão ver o porquê depois. Que nós vamos entrar um pouquinho, né? Nós temos um pequeno tempo aqui. Mas nesta mensagem, O Desvelar de Deus, o profeta fala aqui, nós estávamos falando estes dias sobre a cegueira, vocês lembram? Eu quero que vocês acompanhem. Vocês lembram? Sim. Nós estávamos falando sobre a cegueira peculiar, não era, irmão? E falando sobre a era de Laodiceia. E, nesta mensagem, O Desvelar de Deus, o profeta fala ali sobre Eliseu. Ele fala sobre Eliseu. E ele fala sobre Geazi não estava vendo os anjos. Geazi só via o exército dos sírios. Vocês lembram disso, né? Então, eu só quero encontrar aqui, né,
para que vocês possam caminhar comigo nesta citação que eu quero colocar aqui como uma palestra, né, que eu vou dar. Vamos ver aqui. Ele diz aqui, eu quero que elas coloquem lá para que você possa acompanhar também. Quando ele fala, ele usa esse termo, Rebeca, ele desceu. Você tem que estar conectado comigo. Geazi, volta na mensagem ali para mim que quero que eles coloquem lá. Volta na mensagem lá, escreve desceu ali para mim, que você vai achar. Isso, aí. Parágrafo 53 dessa mensagem, o desvelar de Deus. Aí o profeta está falando aqui no parágrafo 53, ele está falando agora, a palavra grega ali, para esta forma, vocês acompanham ali, eu ia usar até meu laser, mas disse que está muito forte meu laser, né? Está atrapalhando o olho. Presta bem atenção aqui, ó. Agora, a palavra grega aí para esta forma, eu estive dando uma olhada nela ontem, o dia inteiro, tentando pensar profundamente o que ela era. Eu encontro, vem desta palavra em morfe. Soletra em morfe. Olhando no grego, vamos lá, para descobrir o que em morfe, eu outra vez pronuncio isso errado. Vai, irmã, vai subindo, rápido. Mas a razão por que eu soletro é que quando a fita for liberada, as pessoas os estudiosos irão saber o que eu quero dizer com isto. Pode subir. Tá. Ele vai dizer assim, ó, vai subindo. Isso significa que ele mudou a si mesmo. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Ele mudou a si mesmo. Ó, ele mudou a si mesmo. Aí ele usa o que aqui? Qual que é a expressão que ele usa aqui, irmãos? Leiam todos, igreja. Todos, eu quero que todos vocês acompanhem. O que significa ele mudou a si mesmo? Significa ele desceu. Essa expressão, ele desceu, eu já falei várias vezes. Não é que ele estava lá em cima e desceu. Porque às vezes as pessoas pensam que quando fala, ele desceu, é que ele estava lá em cima e desceu. É isso que ele está falando aqui? Ele está falando que ele mudou a si mesmo, ele fez o quê? Ele desceu. Então, ele desceu é trocar de forma. Ele desceu. Agora, a palavra grega aí significa, é isso aqui que eu quero, algo que não podia ser o quê? Visto. Ainda que estivesse ali. Ainda que estivesse ali. Por isso que ele está dizendo, ainda que estivesse ali. Então, foi o quê? Foi mudado e o quem captou? O olho pôde captá-lo. O olho pôde captá-lo. Então, eu vou apenas, né, voltar um pouquinho no culto, no último culto que nós estávamos falando sobre isso, sobre a cegueira peculiar, sobre nós olharmos o que é a riqueza, e eu vou conectar nisto aqui agora. Ó, então você viu que ele cita Elias, mas é Eliseu, né? Como Elias estava em Dota, vocês sabem que é Eliseu, não sabem, irmãos? Estão acompanhando comigo? Tá. Veja, o servo não podia ver todos aqueles anjos ali em volta. Estão acompanhando, não estão, irmãos? E Deus apenas mudou o quê? E Deus apenas mudou. Não que trouxe os anjos para baixo. Mas ele mudou o quê?
a visão do servo. É interessante isso. Ele mudou a visão do servo. E ali estavam o quê? Os montes cheios de anjos e fogo e cavalos de fogo, carros de fogo, tudo em volta de quem? Do seu profeta. Veja, ele fez o quê? Mudou a visão. Olha aqui, ó. A coisa já estava ali. Então, isso que estou tentando dizer é que esse Deus o quê? Que sempre foi, irmãos. Nós não estamos falando de outro Deus. Um Deus que sempre foi. Aqui. Esse Deus que sempre foi, aonde que ele está? Tá, mas e agora? Vê que ele está falando de uma mudança de forma, de visão. Esse Deus que sempre foi, aonde que ele está? Ele está aqui. A única coisa que ele fez quando ele se tornou o quê? Um homem, o que ele fez? Ele mudou sua máscara. Está vendo? O quê? Imorfe. Ele mudou a si mesmo daquilo que ele era para aquilo que ele é. Ou sua máscara em um outro ato, mas é o Deus que sempre foi. Então, quando João Batista, agora vamos lá, com esse pensamento. Por isso que eu quero que vocês observem, quando o profeta usa essa palavra, ele desceu, as pessoas, eu tenho sempre batido nisso, as pessoas pensam que ele estava lá e ele desceu. Ele desceu, não. Ele está dizendo, ele desceu significa que ele mudou o drama, o ato que ele estava fazendo ali. Ele mudou de forma. O Deus que sempre esteve aqui. Amém? O Deus que sempre esteve aqui. Ele sempre esteve aqui. Ele esteve nas eras. Ele esteve em Pentecoste. Sempre esteve. Ele esteve lá no Antigo Testamento. Esteve com Moisés. Ele sempre esteve. Mas ele foi mudando de máscara. Quando ele se fez homem, ele mudou de máscara. E quando eles viram, irmãos, quando os fariseus viram ele falando, eu estive com Abraão, eles não assustaram? Não foi, igreja? Tá, mas como que você esteve com Abraão, sendo que a tua aparência é o quê? Não é mais de que de 50 anos, né? Ele tinha 30, mas a aparência dele era de 50. Como que você pode falar que esteve com Abraão? Ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Aí eles disseram, não, mas nós somos filhos de Abraão. Ele disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam fazer a obra de Abraão. Porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então Abraão tinha visto ele. Como? Em que forma? É importante isso. Nós sabemos a forma que Deus trabalha. A maneira que Deus trabalha. Por isso que eu quero que vocês prestem a atenção nisso aqui, ó. Porque ele vai dizer como um grande drama. É importante isso. Quando nós vemos lá em João, capítulo... Deixa eu colocar aqui, irmãos. João, capítulo 1. Eu quero que vocês vejam o seguinte aqui, ó. João, capítulo 1. Você vai encontrar... Verso 25. E perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas, pois se tu não é o Cristo? Por quê? Se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta.
João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água. Mas olha a sequência da escritura ali. O que diz ali a sequência? Mas aonde? Mas no meio de vós, viu? Está. Está é tempo presente, não é, irmãos? Ou estará ou esteve? Então João sabia que ele estava ali. Ó. Mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Aonde que Jesus estava? Já estava ali. Jesus já estava ali. Disse, mas vós não conheceis, mas ele está no meio de vós. Ele foi identificado, presta atenção, ele foi identificado. Depois que ele foi identificado, é que os olhos dele se abriram. Enquanto ele não foi identificado, eles não sabiam quem era. Mas ele já estava. Presta bem atenção. Ele disse, mas no meio de vós está um a quem vós não, ele disse, vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, aí que eu vou dizer, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Eu peço, irmãos, que vocês acompanhem minuciosamente essa palestra. Minuciosamente. A inspiração que me veio é assim, ó. Eu vou voltar a repetir de novo. Eu quero falar sobre o amadurecimento na presença de quem, irmãos? Na presença do sol, na presença do Filho. Antes de citarmos o que o profeta vai citar, eu quero que vocês captem isto aqui. Eu quero que vocês entendam isto. Então, João estava dizendo, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Aí ele disse, estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, aonde João estava o quê? Batizando. No dia seguinte, o que o João viu? No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para quem? Que vinha para ele. Então Jesus estava vindo para quem? Para ele. E o profeta é bem claro em dizer, em conectar isto para nós, que o Senhor Jeová, ele não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo para quem? Ao seu servo, os profetas. É por isso que Jesus foi para João o Batista. Por isso que ele foi para ele. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para quem, irmão? Para ele. E quando ele vinha para ele, o que ele disse? E disse, quem disse? João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Olha que tremendo. Eu vim para que ele fosse manifestado a Israel. Para isso que eu vim. Para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso, ele diz, por isso batizo com água. Aí, e João testificou,
por isso que a leitura que nós lemos lá é a segunda disso, né? Se vocês estão acompanhando, igreja, outro testemunho de João, não é? Nós lemos lá? É outro testemunho, anote aí. Foi o outro que nós lemos em São João capítulo 3, verso 22. Outro testemunho. Agora, nesse testemunho, ele disse: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Se nós fôssemos trinitarianos, nós não somos trinitarianos. Ninguém está falando amém aí, né? Vocês não estão captando. Porque o trinitariano usa isso aí para dizer, tá vendo como é que tem 3 pessoas distintas ali? Tem a pomba, tem Jesus ali e tem a voz. Mas o profeta disse, não, é imorfe. Significa, ele trocou a sua forma. Por isso que ele disse, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi. E tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali. E 2 dos seus discípulos. Estava João e quem mais? E 2 dos seus discípulos. Vendo passar a Jesus, disse o quê? Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isto. E fizeram o quê? E fizeram o quê, irmãos? E seguiram a Jesus. E seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe, a quem buscais? Quem que você está buscando? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer o quê? Mestre, onde moras? Ele disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia e era já quase a hora 10ª. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Por isso que o testemunho de João, quando ele disse é necessário, ele apresenta o Cordeiro, é revelado. Ele disse, eu não conhecia. Eu não conhecia. Mas ele deu característica para ele. Aí quando ele viu Jesus, que já estava no meio deles, ele disse, é este. Aqueles 2 discípulos foram seguir a Jesus, o Cordeiro. Quando ele testemunha de novo, por isso que eu conectei um pouquinho ali atrás, outro testemunho de João, no 27, ele disse, João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Aí ele começa a dizer, vós mesmos sois testemunha de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele, quer dizer, na frente. Assim como João Batista. Não, assim como Malaquias falou sobre ele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz de quem? Do esposo. Assim, pois,
já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vocês entenderam bem essa escritura? Entenderam bem? Eu estava lendo a mensagem, o 7º selo. Talvez não dê tempo para entrar tudo aqui. Mas nessa mensagem, o 7º selo, o profeta no parágrafo... Eu quero que vocês observem aqui algo. Ele começa a falar aqui, ele conta as experiências, né, de sonho e da espada na mão, da rocha. Eu não vou dar tempo de ler tudo isso aqui. Da visão dos anjos que vieram. Mas eu quero que vocês prestem atenção em alguns pontos aqui. No parágrafo 312, eu não vou recortar os parágrafos, mas eu só quero, depois vocês vão ler, eu só quero colocar alguns pontos para não tomar muito tempo. Mas no 312 ele cita assim, ó. Se vocês estão acompanhando comigo, ele cita: estou esperando, é isso que diz? Estou esperando e confiando que vocês compreendam. Amém? É isso que, né? Que possamos compreender. Compreender o quê? Que estou tentando colocar esta graça sobre quem? Não é interessante isso aqui, irmão? Você está entendendo o que ele está falando ou não? Ele não está dizendo é sobre mim. Ele diz, ó, eu quero que vocês entendam que estou tentando colocar esta graça sobre quem? Fala, igreja. Fala. Sobre quem? Jesus Cristo. O qual é o quê? O autor de tudo isso. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. É uma palestra. Não era isso que João estava colocando? Vocês não perceberam? Era isso que João estava dizendo? Não era assim, irmãos? Não era isso que João estava dizendo? Não, eu sou só amigo do esposo. Não. Você não pode perceber que é isso que o profeta estava dizendo aqui também? Estou tentando colocar esta graça sobre quem? Jesus Cristo, o qual é o autor do quê? Ele é o autor de tudo isto. E a única razão porque vocês nunca me ouviram falar assim antes na vida de vocês, mas esta hora está se aproximando. Estão vendo? Aí ele começa a falar. Agora, no parágrafo agora aqui, ó, no parágrafo 324, ele diz assim, ó, mas está entrando neste ciclo. Ele estava falando sobre este segredo. Agora, qual é, no 23, para que vocês não pensem que eu estou apenas citando um parágrafo isolado, mas ele está falando agora, qual é este grande segredo que se encontra sobre este selo? Eu não sei. Eu não conheço. Não pude decifrar. Não pude distinguir exatamente o que isto disse. Mas sei que foram aqueles 7 trovões
fazendo soar um atrás do outro, soando 7 vezes diferente. E isto se revelou em uma outra coisa que eu vi. Então, quando vi isto, esperei pela interpretação. Voou de um lado para o outro ali, e não pude decifrar. Aí ele vai dizer assim, ó, é exatamente isso, estão vendo? Ainda não é bem a hora disto. Mas está entrando neste ciclo. Estão compreendendo? Veja, está se aproximando. Deste modo, a coisa a fazer é se lembrar de que lhe falo em nome do Senhor. Esteja o quê? Esteja preparado, porque você não sabe em que tempo algo pode acontecer. Agora, quando isso for posto em fita, que já está, isso provavelmente afastará 10.000 dos meus amigos de mim. Quanto? Porque vão dizer que o irmão Brana está tentando se colocar e se fazer um servo ou profeta ou algo assim diante de Deus. Permita-lhe dizer, meus irmãos, que isso é um erro. Só estou lhe dizendo o que vi e o que me foi dito. E agora, vocês façam o que quiserem. Não sei quem vai e o que vai acontecer, eu não sei. Só sei que esses 7 trovões contêm esse mistério. Os céus estavam quietos, vocês entendem? A congregação diz amém. Vocês entendem? Ele está citando a Escritura. Pode ser tempo, pode ser a hora, agora, em que essa grande, quem? Pessoa, que estamos esperando, se levantar em cena, se levantar em cena, se levante em cena. Quem que é esta grande pessoa? Talvez este ministério, em que tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra, tenha sentado uma fundação. E se tem, estarei o quê? Deixando vocês. Não foi a mesma coisa que João Batista disse? Não foi? Vocês estão lá na escritura de João que lemos? Estarei deixando vocês de que forma, irmãos? Definitivamente não haverá 2 de nós aqui ao mesmo tempo. Está vendo? Se for isto, olha agora. Leia, igreja. Se for isso, o que vai acontecer? Tá, mas da onde que ele tirou isso? Da onde que ele tirou essa citação aqui? É necessário que ele cresça e eu diminua. Ele não está falando de outro profeta, 8º mensageiro, não está falando nada disso. Porque João também não estava falando sobre isso. João estava falando de um que era antes dele, né? Amém? Então, olha quão tremendo é, irmãos. Olha, irmão, igreja, olha quão tremendo é a revelação do 7º selo. Igreja, não estamos falando de adorar o irmão Brana.
Porque ele mesmo disse aqui. Vamos continuar um pouquinho? Vocês prestem atenção. Se for isto, ele está dizendo, se for isto, quem vai crescer? Ele crescerá e eu diminuirei, não sei. Mas tenho sido, olha a continuação, mas tenho sido privilegiado por Deus em fazer o quê? Em olhar e ver o que foi isto. Veja, ver o quê? Ver, revelar-se até este ponto. Agora, essa é a verdade. Eu tenho certeza que vocês notaram as coisas que têm acontecido esta semana. É interessante isso aqui, porque ele cita duas coisas aqui. Irmãos, é bem sério. Eu estou bem sério trazendo isso aqui. Medite. Ele vai citar aqui duas coisas, irmãos. Ele vai citar aqui o garotinho do irmão Collis. E ele vai citar uma garotinha com leucemia. Que às vezes, irmãos, passamos despercebido essas coisas. Ele diz assim, ó, eu tenho certeza que vocês notaram as coisas que têm acontecido esta semana. Tenho certeza que vocês notaram aquele garotinho Collis. Ele cita o nome de um garotinho. Por que ele citou o nome daquele garotinho? Aconteceu alguma coisa com aquele garotinho ali, chamado Collis. Talvez vocês não pararam para pensar nisso. Por isso que nós estamos vendo. O que aconteceu com esse garotinho, será, irmãos meus? Que ele citou aqui, durante a semana. Vocês sabem o que aconteceu com esse garotinho que ele está citando? Será que vocês sabem o que aconteceu com essa garotinha com leucemia aqui? Ele cita dois acontecimentos. E ele disse assim, ó, o reino de Deus está chegando. Ele cita esses dois acontecimentos, igreja, e disse, o reino de Deus está chegando. E está passando cada vez mais do negativo para o positivo. Da maneira que tem sido. Agora, isso não deveria sufocar as pessoas. De justificação a santificação, ao batismo do Espírito Santo. E então aqui estão vendo? Estamos simplesmente nos aproximando mais de Deus o tempo todo. Estamos nos aproximando mais de Deus o tempo todo. Agora eu quero que vocês fixem algo. Na mensagem O Alimento Espiritual, deixa eu ver se eu tenho aqui algo. Alimento espiritual em seu devido tempo. Alimento espiritual em seu devido tempo, parágrafo 165. 165, o profeta fala algo aqui. Ele fala assim, ó. Agora fiquem bem quietos. Por isso que às vezes ficar quieto não... Todos. Agora, já falamos sobre isto. E agora o negócio é, isto é verdade? Agora, pode haver alguns visitantes aqui. Eu poderia dizer a você, se Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o que ele faria nesse minuto? Faria a mesma coisa que fez quando esteve aqui antes. Está certo? A fé das pessoas tocaria sua veste. E ele se viraria. Como fez a mulher junto
ao poço. E fez em outros lugares. E conheceu os seus pensamentos. Agora você diz, ele poderia me curar? Sua palavra disse que ele já fez isso. Mas o negócio é, aqui que eu quero que vocês vejam. O negócio é o quê, irmãos? Mas o negócio é dar-se a conhecer que ele está aqui. Ele está aqui. Porque qual foi o negócio de João Batista? Foi dar a conhecer que o Cordeiro de Deus estava ali. 2 discípulos seguiram ele, não foi? E disse, aonde tu moras? Porque quando você conhecer que ele está aqui, você vai querer andar com ele. Você vai querer ficar com ele. Você vai querer viver com ele. Você vai querer saber aonde ele mora. Você vai querer ir com ele para casa. Você vai querer ir com ele para o trabalho. Você vai querer ficar com ele. Você quer que ele fique com você. Ele é o sol que amadurece a semente. Amém? Ele é o Filho. Ele está andando com você. Ele está falando com você. Ele que está ao seu lado todo dia, toda hora, todo momento. Ele disse, ele está aqui. De que forma ele está aqui? De que forma ele desceu? Olha o que ele vai dizer aqui, no 167. Agora, isso aqui é interessante, irmãos. Agora, acompanhe. Se ele nos aparecesse num corpo físico, exatamente com a aparência da cabeça de Cristo aos 33 anos, né? Ali, ó, exatamente ali, irmãos, ó, aquela foto ali, ó, de Hoffman. Se ele aparecesse em seu corpo físico, exatamente com a aparência da cabeça de Cristo aos 33 anos de Hoffman, e sangue escorrendo-lhe na mão e assim por diante, cicatrizes de cravos nele todo, eu não aceitaria isto. Não, ele disse, não. Quando ele próprio vier, todo olho o verá, toda língua confessará, e como o relâmpago vem do Oriente até o Ocidente, assim será. Estão vendo? Nós não cremos nestas seitas e clãs. Nós não cremos nisso. Nós não cremos. Amém? Então, como eu sempre tenho citado, quando se diz assim, Jesus já veio. Tem que se entender. É bem claro isto. Amém? Vocês estão entendendo? É o que o profeta está dizendo. O seu corpo físico. Aonde que está o corpo físico de Jesus? Aonde que está, irmãos? Ninguém sabe, né? Aonde que ele está? Na 7ª dimensão. Nós vamos encontrar com ele, não vamos? Mas essa vinda que nós vamos encontrar com ele se chama a segunda vinda de Cristo. Nós vamos encontrar com eles aonde? Nos ares. Porque nós teremos nossos corpos transformados. Amém? Assim como ele é, nós seremos. Mas nós estamos falando do quê? Do que nós estamos falando? Do que nós estamos falando? Do que nós estamos meditando? Nós temos que observar, igreja, irmão, que ele fez uma promessa. É isso que eu quero que você... Ele fez uma promessa de que ele estaria aqui nos últimos dias em uma forma. Ele estaria aqui. Que ele mudaria de forma. Que ele se manifestaria para os seus filhos, para amadurecer esta semente para o rapto.
que ele estaria aqui. O profeta ainda usa essa expressão, creio que é na mensagem testemunhas. Tem duas mensagens, testemunho e testemunhas. Em uma dessas mensagens, ele faz uma oração e ele cita isto. Ele usa essa expressão, na forma que o Senhor prometeu que estaria nesses dias. Relembrando as verdades ouvidas.